Irmãos, eu lhes apresento nesta hora a minha saudação, bem como lhes transmito a saudação e a bênção do nosso estimado primaz, o irmão Aldo. E desejamos que todos aqui estejam reunidos com muita sinceridade de fé e amor em seu coração, desejando realmente do profundo de sua alma serem alimentados com a virtude divina, para que sejam vencedores nesta terra, para que possam cooperar com dedicação e eficiência com a realização da obra do reino dos céus nesta terra, por conseguinte, com a realização da obra desta igreja e, naturalmente, produzindo muitos frutos com os quais glorificarão o nome da Santa Vó Rosa como Consolador e de todo o reino dos céus. Também terão a certeza que um dia reinarão para todo sempre com o nosso Deus e Pai e os seus santos na região celestial. Espero, portanto, que todos tenham vindo para cá, lembrando-se principalmente de uma coisa, e vieram para participar do sacramento da Santa Comunhão. Por conseguinte, vieram para dar mais uma vez oportunidade a Jesus, nosso Senhor, de cumprir a sua importantíssima e gloriosa promessa, quando disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e aquele que de mim se alimenta jamais terá fome. Entendam, portanto, este povo apostólico, se esforçando para merecer esta virtude e esta graça, estão naturalmente dando oportunidade a Jesus de cumprir a sua promessa, porque logicamente ele não prometeu alimentar com as virtudes de seu corpo e de sua vida nenhuma criatura ímpia, sem fé, sem amor, sem compreensão, mas disse que ele era, assim como é até hoje, o pão vivo que desceu do céu para alimentar os justos, sinceros e piedosos, principalmente no amor e na fé, para que sejam vencedores nesta terra. Nós aqui estamos reunidos, portanto, para a realização do sacramento da Santa Comunhão, e eu lembro, primeiramente a todos, que daqui mais alguns dias, grande parte da humanidade estará celebrando, conforme afirmam e conforme creem, a semana chamada Santa, e recordando-se, portanto, do sacrifício de Jesus, do momento e do dia em que ele instituiu exatamente a celebração do sacramento da Santa Comunhão, ou seja, da Páscoa do reino dos céus, da Páscoa deste período de salvação que foi iniciado por ele, e também da sua gloriosa ressurreição. Como Igreja Apostólica e herdeira da revelação mais perfeita da doutrina, nós também, logicamente, com muito amor em nossa alma, lembramos-nos do sacrifício glorioso e importantíssimo de Jesus. Assim também, como comemoramos com muita alegria a sua gloriosa ressurreição, quando ganhou a grande vitória sobre a morte. E todas as vezes que nos reunimos para celebrar este sacramento da Santa Comunhão, nos lembramos daquele momento tão sagrado, quando ele, para fazer uma ligação perfeita entre a lei do passado e a nova era que ele inaugurava como Messias enviado, celebrou junto com os seus apóstolos, pela última vez para eles, a Páscoa, celebrada de acordo com o ritual ensinado pelo profeta Moisés, e ele, Jesus, naquele ato, instituiu a celebração da Páscoa como um sacramento do seu período, do período dele, Jesus, uma vez
que como verdadeiro cordeiro, santo e puro, ia ser também sacrificado, mas ressuscitaria para ganhar a grande vitória sobre o império da morte. Lembro-lhes, portanto, especialmente nesta Santa Comunhão, alguma coisa a respeito da celebração da Páscoa. Em geral, nós não chamamos este sacramento de Páscoa, porque ele, acima de tudo, é uma oportunidade importantíssima para que a Igreja tenha uma comunhão perfeitíssima com o reino dos céus. E mesmo porque também os santos apóstolos, quando no passado celebravam este sacramento com a igreja deles, chamaram e denominaram de Santa Comunhão. Comunhão santa com Jesus e com o reino celestial. Mas eu lhes digo que ao comemorarmos e ao celebrarmos a Santa Comunhão, para que pela fé possamos mais uma vez e de maneira mais direta, vamos dizer, participarmos do grande sacrifício de Jesus e nos alimentarmos de sua vida, quando isto fazemos, nós celebramos também a nossa Páscoa. Eu explico e lembro a todos que, de acordo com os ensinos do profeta Moisés, a Páscoa entre aquele povo era celebrada para que eles se lembrassem da grande libertação e da grande redenção que, como povo, eles haviam recebido. Eu não sei se todos sabem disto, não sei se todos estão lembrados, mas o povo que o santo profeta Moisés dirigia antes de se tornar nação era um povo que era escravo de outro país e lá viviam. Mas Deus, o nosso Pai, que tinha o plano de enviar o seu amado Filho a esta terra, e que para enviar o seu Filho precisava que existisse na terra também um corpo santo, formado sem nenhuma influência humana. E o seu Filho viria então para realizar a grande redenção e dar oportunidade de perdão para todos. Mas para isto existir, para isto acontecer, Deus precisava de um povo que fosse dele nesta terra. Por isso que ele preparou os profetas e enviou os profetas. E usando poderosamente o profeta Moisés, ele tirou aquele grupo de almas lá da terra onde estava escravo e os conduziu anos e anos, através do profeta, por muitos caminhos, até que finalmente eles foram instalados numa terra deles. E ali se constituíram como povo e como nação. Mas o objetivo de tudo isto era que Jesus pudesse vir. Mas exatamente para que aquele povo não perdesse a fé, para que aquele povo compreendesse os planos divinos. O profeta Moisés determinou que eles, uma vez por ano, quando fosse o aniversário daquele feito glorioso, importantíssimo, quando eles foram libertos da escravidão lá num país estrangeiro, que eles comemorassem esse acontecimento com uma festa de adoração e louvor, cuja festa recebeu o nome de Páscoa. Porque naquela festa, eles ofereciam, num ato de adoração a Deus, um cordeiro, um animalzinho, sem defeito, puro, perfeito. E ao imolarem aquele animal que eles faziam, cuja imolação, cujo sacrifício, eles faziam nas suas próprias casas, se reuniam, portanto, como família. E em cada lar, eles celebravam a grande libertação que eles haviam recebido quando, por um milagre de Deus e do profeta, tinham saído lá daquela escravidão e daquele sofrimento. Então, cumprindo a lei determinada por Deus através do profeta, naquele dia, eles se reuniam em todos os lares e ofereciam aquele animalzinho no ato de adoração e preparavam a carne, porém sem o sangue. E se alimentavam daquela carne e também se alimentavam de um pão preparado só para aquela festa, sem fermento. E assim se alimentavam todos reunidos, cada família na sua casa.
e esta festa recebeu o nome de Páscoa. Quando Jesus cumpriu o seu ministério lá naquelas terras, ele em tudo deu exemplo da sua obediência a seu Pai. E cabia a ele, como enviado de Deus, fazer uma transição, celebrar aquela Páscoa que aquele povo realizava seguindo os ritmos instituídos pelo profeta Moisés. Jesus precisava fazer uma transição entre aquela festa que comemorava uma libertação terrena, uma libertação como povo aqui na terra, para uma celebração de uma festa inteiramente espiritual, na qual o seu verdadeiro povo iria também celebrar uma Páscoa e uma redenção. Iria se lembrar de uma grande libertação, mas de um momento glorioso em que, como povo, se libertam do peso do pecado, do domínio do pecado, da condenação do pecado, para darem testemunho de que se constituem de um povo verdadeiramente liberto pela graça, agora, mais uma vez, de Deus, é verdade, mas uma graça obtida através do sacrifício do amado Filho do Pai, portanto, de Jesus e de sua gloriosa ressurreição. Então, entendam que nós também celebramos a nossa Páscoa, não só uma vez por ano, não só como uma festa com comemorações terrenas, porque, socialmente falando, isto tem um significado muito pequeno para nós, mas celebramos para comemorarmos e para, com alegria, apresentarmos a Jesus, nosso Senhor, a nossa mais sincera adoração e gratidão por aquele ato de fé, aquele ato de coragem que ele realizou. E não só ele, como também os santos apóstolos que participaram do ato e que depois continuaram a realizá-lo na igreja que eles organizaram. Porque entendam que Jesus teve muita fé, muita confiança no seu Pai e teve muita coragem para celebrar pela primeira vez a Páscoa cristã, como é chamada, ou a Santa Comunhão, como ele instituiu. Porque quando chegou àquela altura do seu ministério, ele já estava perseguido por todos os lados. Os líderes daquele povo não o aceitaram como Messias. E ele sabia que as horas eram curtas, havia poucas horas de intervalo entre aquele momento em que ele se reuniu com os apóstolos para, mais uma vez, celebrar a Páscoa instituída pelo profeta e ele, Jesus, dar ordem para que aqueles que nele crescem celebrassem a nova Páscoa, para se alimentarem não de um animalzinho terreno, não de um cordeiro que era sacrificado e do qual se alimentavam materialmente, mas para comemorarem a grande oportunidade de se alimentarem dele como pão vivo que o Pai havia enviado à terra. Mas entendam que principalmente os líderes religiosos daquele tempo não o aceitaram. E ele, ao se reunir e ao instituir uma nova cerimônia, porque ele instituiu uma nova festa, uma festa agora inteiramente espiritual, que baseada, é verdade, naquilo que o profeta havia ensinado no passado, mas uma festa inteiramente espiritual que substituiria dali em diante uma festa convencional, social e apenas de uma nação, para instituir a grande Páscoa e a grande festa em comemoração ao seu glorioso sacrifício. Portanto, ele, além de confiar muito no seu Pai, ele teve muita coragem para fazer aquilo e mostrar principalmente aos seus apóstolos que a Páscoa deles dali em diante era outra. Que eles iriam dali em diante não se alimentar de um animalzinho, de um cordeiro sacrificado em adoração ao Pai, mas que eles, além de adorarem o seu Pai, quer dizer, o Pai dele, Jesus, e Pai deles também, ao adorarem este Deus poderoso em espírito e verdade, iriam passar a se alimentarem dele, Jesus, como pão vivo que tinha sido enviado a esta terra para alimentar tantos quantos verdadeiramente crescem. Ele, então, teve muita coragem e muito amor
para poder instituir este sacramento, que seria então realizado pelo seu povo, por aqueles que nele crescem dali em diante, também num ato solene de muita gratidão pela grande libertação do poder do pecado e pela gloriosa redenção que ele, Jesus, vinha trazer, como realmente trouxe e realizou, cuja redenção ele selou não só com a sua morte, mas com a sua poderosa ressurreição. Mas o que eu quero que entendam é que, celebrando principalmente o sacramento da Santa Comunhão, nós também celebramos uma Páscoa. Não a Páscoa que se lembra, como era lembrado na terra, que se referia à libertação de uma opressão terrena e de um governo material. Mas nos reunimos e nos celebramos uma Páscoa para, acima de tudo, comemorarmos a nossa grande redenção. O momento solene em que cada um de nós, aceitando verdadeiramente a Jesus como Salvador e o grande Redentor, e crendo na sua esplendorosa ressurreição, cremos no cumprimento da sua palavra quando disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então comemoramos a nossa Páscoa para nos alimentarmos de Jesus. E como apostólicos no tempo presente, nós temos um dever sagrado de fazermos isto com muito mais fé e com muito mais dedicação, porque pertencemos agora ao verdadeiro povo de Deus nesta terra. Somos a restauração do povo de Deus, vamos dizer, numa linhagem que veio desde os profetas antigos, numa continuidade agora inteiramente perfeitíssima, numa continuidade daquela obra que o santo profeta Moisés começou no passado, que foi selada com a vida de Jesus, que os santos apóstolos continuaram a realizar e que nós hoje realizamos pela fé que temos no importante cumprimento a respeito da vinda do outro Consolador. Então entendam que nós, como povo de Deus neste tempo, temos o dever sagrado de celebrarmos também a nossa Páscoa, principalmente quando nos reunimos para o sacramento da Santa Comunhão, e fazê-lo com uma profunda alegria em nossa alma, porque celebramos não uma festa apenas social, mas a celebramos como um ato espiritual, divino e de grande valor, porque comemoramos a nossa inteira ligação com o reino dos céus, através da obra redentora de Jesus e também nos tempos presentes, da obra importantíssima da Santa Vó Rosa como Espírito Consolador, e ainda mais com o ministério glorioso do nosso estimado irmão Aldo, como profeta destes tempos e como enviado do Consolador para continuar a importante obra começada por ela, em nome de Jesus e em nome do Pai. Então, aqui reunidos para comemorarmos o sacramento da Santa Comunhão, nós também celebramos uma liberdade. Assim como aquele povo, ao celebrar sua Páscoa ainda até hoje, comemora a liberdade de uma opressão política e terrena, nós, como povo de Deus, nos reunimos para comemorarmos uma grande libertação. A libertação do domínio do pecado, a libertação da condenação, para darmos o testemunho vivo de que, como povo de Deus, de Jesus e de Consolador neste tempo, nascemos de novo para uma nova vida. E assim nos alimentamos verdadeiramente do corpo e do sangue de Jesus, comemos do seu corpo e bebemos do seu sangue, isto é, participamos de sua vida, porque somos um povo que pertence verdadeiramente ao reino dos céus. Então aqui estamos reunidos para celebrarmos mais uma vez uma grande libertação. Mas eu lembro aos irmãos que neste assunto de Páscoa há um detalhe importantíssimo. O primeiro deles é que ela sempre foi celebrada em família. A família reunida para adorar a Deus e agradecer pelos atos da sua justiça e da sua misericórdia, que fazem com que o seu povo seja verdadeiramente dele e seja vencedor nesta terra. Então, irmãos, a Páscoa tem uma grande ligação com a fé em família. E assim, nós como apostólicos, herdeiros da revelação perfeita da doutrina, organizados pela graça de Jesus, através do outro Consolador, e mantidos como igreja vivos e unidos,
através também do ministério glorioso do nosso estimado irmão Aldo, como enviado de Deus nestes tempos. Também devemos, acima de tudo, nos lembrarmos que a comemoração da Páscoa seja daqui algumas semanas, quando muitos e muitos vão se recordar daquela semana de sofrimento, mas de gloriosa vitória para Jesus. Temos oportunidade de, não só naquela ocasião, comemorarmos a Páscoa, a nossa libertação do domínio do pecado e da condenação. Mas quando nos reunimos como igreja, seja para uma reunião normal, de culto e de louvor, seja para uma festa, seja para a realização deste importantíssimo sacramento da Santa Comunhão, nós devemos sempre nos reunirmos como um povo de Deus, como o povo do Reino dos Céus e, por conseguinte, como uma grande família. Somos a família de Deus, somos a família de Jesus, salvos e lavados pelo seu sangue e pela sua doutrina. Somos a família guardada e amparada por todos os santos do Reino dos Céus, inclusive por Maria Santíssima, e somos uma família que começamos a existir pelo ministério importantíssimo do outro Consolador, a Santa Vó Rosa, e mantida e conservada nos tempos presentes pelo importante ministério do seu representante e sucessor, o nosso estimado irmão Aldo. Mas a existência de uma família sempre lembra, logicamente, normalmente, os laços de uma profunda amizade, de um profundo respeito, de um profundo amor. É verdade que, infelizmente, no mundo hoje, a família só existe socialmente, e a maior parte dos lares não se lembram nem sequer do verdadeiro significado da família, para ser unida num só amor, num só respeito e numa só fé. Mas não nos interessa aquilo que os outros pensam, aquilo que os outros fazem. Interessa-nos que nós somos o povo apostólico, o povo organizado pela graça do nosso Pai através de Jesus e do outro Consolador, e guiado e mantido pelo ministério importantíssimo do seu enviado nestes tempos, o nosso estimado irmão Aldo. Então, devemos nos lembrar, acima de tudo, que temos o dever sagradíssimo de vivermos como família, num respeito muito sincero, num amor profundo de uns para com os outros, uma vez que somos filhos do mesmo Pai, salvos pelo mesmo Salvador, alimentados pelo mesmo pão vivo que desceu do céu, que nestes tempos presentes espiritualmente tornou a descer para trazer a revelação importantíssima de sua doutrina. Jesus, nosso Senhor, o Cordeiro de Deus, que foi morto uma vez para sempre, para dar a todo aquele que crê a gloriosa certeza de sua salvação. Somos uma família que surgiu como fruto importantíssimo do ministério do outro Consolador e, como eu disse, é mantida também pelo ministério importantíssimo do nosso estimado irmão Aldo, como enviado de Deus nestes tempos. Por conseguinte, deve existir no coração de todos os apostólicos, acima de tudo, não só um amor profundo pelo reino dos céus, um profundo reconhecimento diante de Jesus e do nosso Pai, diante da Santa Vó Rosa, mas também num profundo sentimento de amor de uns para com os outros, porque entendam que jamais um pedaço do corpo luta contra o seu próprio corpo. Isso nunca acontece. Basta dizer, e se lembrem disto, basta se lembrarem que se uma parte do corpo sofre, a pessoa logo usa de todos os meios ao seu alcance para que aquela dor, para que aquele sofrimento de uma parte do seu corpo seja retirada. Porque materialmente, fisicamente, somos um corpo. Pois espiritualmente, nós devemos nos constituirmos como um corpo só. O corpo do reino dos céus nesta terra, tendo como base, como alicerce, a obra importantíssima de Jesus como Cordeiro de Deus. O seu grande sacrifício e a sua grande ressurreição. E a sua obra do presente, quando revelou-se a Santa Vó Rosa. E quando constituiu o nosso estimado irmão Aldo como seu representante continuador desta obra. Exatamente para que nós possamos celebrar a verdadeira Páscoa com um sentimento profundo de amor e também um sentimento de profundo respeito de uns para com os outros, uma vez que pertencemos à mesma família. Então entendam que a Páscoa nos faz recordar, acima de tudo, em primeiro lugar,
da grande redenção moral e espiritual que gozamos como povo de Deus, da grande libertação que Jesus trouxe, da grande libertação que ele trouxe no presente, ao inaugurar um novo período de salvação e de redenção. Mas também deve nos fazer lembrar que somos participantes de um corpo só e, por conseguinte, deve haver muito respeito de uns para com os outros. Lembre-se que a Páscoa, socialmente falando, como infelizmente é muito comemorada, principalmente nos tempos presentes, significa muito pouco. Assim como o Natal, uma comemoração tão bela e significa muito pouco para a maior parte da humanidade, porque apenas o comemoram como um acontecimento social. Assim se dá com a celebração da Páscoa. Mas para nós apostólicos, ela tem este profundo significado, não só de uma libertação, mas também para fazer nos lembrar que somos uma família. E como família, reunidos na mesma fé, nós aqui estamos para unidos comermos do mesmo pão e bebermos do mesmo cálice, no qual, naturalmente, estarão daqui a momentos as grandes virtudes da pessoa de Jesus, do seu corpo e do seu sangue. Mas, além de precisar haver, portanto, muito respeito e unidade entre todos, é preciso que este corpo respeite, e respeite com amor profundo e sincero, respeitando não só a pessoa de Jesus, como aquele que deu a vida para que esta família pudesse existir na terra, mas respeitando a pessoa de todos os santos e respeitando profundamente a pessoa da Santa Vó Rosa. Como governo sobre a igreja, precisam aprender a respeitar e muito o nosso estimado irmão Aldo, que como profeta destes tempos e enviado de Deus, tudo faz exatamente para manter esta família unida. Ele é o elo que Deus preparou, usou e usa para que esta igreja seja mantida como família e para que a ligação com o Consolador e todo o reino do céu seja perfeita. Então é preciso que ele seja respeitado e que seja respeitado como cabeça da igreja. Mas eu cito para os irmãos um ensino muito importante do amado apóstolo São Paulo, no qual ele faz referência exatamente à celebração da Páscoa na Igreja de Cristo e como deve ser este sentimento na vida e no coração de cada um que verdadeiramente creia em Jesus e, para nós apostólicos, creia nos tempos de hoje no Consolador, a Santa Vó Rosa, e também no enviado de Deus, o nosso estimado irmão Aldo. Este ensino do amado apóstolo São Paulo, eu vou citar, embora nem todos saibam ou se lembrem disto, está contido numa carta, num ensino que ele escreveu à igreja dele no passado, e naturalmente tem o seu valor para hoje. E foi um ensino, uma carta que ele dirigiu a uma igreja que existia na cidade de Corinto. Primeira carta, capítulo 5, e versículos 7 e 8. Então, falando exatamente sobre a celebração da Páscoa e principalmente da Santa Comunhão, como a Páscoa do Reino dos Céus hoje, como a Páscoa de Jesus e dos seus santos. Ele diz: lançai fora, diz o apóstolo, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, quer dizer, sem a malícia, sem a hipocrisia, sem o fingimento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isto celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com o pão da sinceridade e da verdade. Aqui está um profundo ensino deixado pelo apóstolo no passado, quando ele já apelava à igreja dele, para que quando se reunissem, não se reunissem com o fermento do fingimento, da falsidade, da malícia, e muitas vezes um notando tanto aquilo que o outro faz e tendo que apontar o erro dos outros sem pensar na sua própria vida. Mas que o seu povo, quando se reunisse para celebrar a Páscoa agora instituída por Jesus, que aquele povo fizesse sem o fermento do pecado, da malícia e da maldade. Sejam todos sinceros, alimentando em sua alma um profundo amor pelas coisas celestiais e pela igreja, e um profundo respeito por ele.
mas que creiam e confiem na sua obra como cabeça da igreja. E eu lhes apelo, portanto, para que celebrem hoje, para que participem hoje deste sacramento, comemorando com muita sinceridade de fé e de amor a nossa grande Páscoa, aquele dia glorioso e importantíssimo, quando Jesus deu-se a si mesmo para ganhar a grande redenção. E horas depois, quando ganhou em nosso lugar a grande vitória sobre a morte, ressuscitando. Mas que celebrem isso tudo com amor. Se algum tem qualquer sentimento guardado em seu coração, tire isto do seu coração antes de participar desta Santa Comunhão. Se algum tinha ainda alguma dúvida em seu coração a respeito das obras que o nosso estimado irmão Aldo realiza como responsável pela igreja, se tinham qualquer dúvida, se não entendiam qualquer coisa, tirem isto do seu coração e peçam a Santa Avó Rosa que alimente o seu amor com este verdadeiro sentimento do céu, para que leais e sinceros possam verdadeiramente cooperar para a grande redenção de muitas e muitas almas ainda nesta terra e para a grande vitória da obra desta igreja. Então lembrem-se, guardem consigo esta importante lição do amado apóstolo São Paulo no passado e hoje no presente para nós, porque a palavra deles, apóstolos, também tem um importante significado. Comemorem a festa da Páscoa, principalmente quando se reúnem para a celebração do sacramento da Santa Comunhão. Quantos no domingo de Páscoa vão se reunir como família? Acima de tudo, se lembrem da sua união como povo de Deus, em torno de Jesus, do Consolador e de Maria Santíssima, também em torno do nosso estimado irmão Aldo. E celebrem a festa, celebrem lá no seu lar sempre que possível, celebrem a união perfeita de uma família de respeito. E como igreja, celebrem isto como povo de Deus, sem nenhum sentimento de fingimento, de malícia, de um pré-julgamento que só conduz ao pecado. Lembrem-se que somos livres para vivermos em liberdade, na grande liberdade divina e celestial, e em tudo contribuirmos para a glória do reino dos céus. Guardem, portanto, isto em sua alma. E como eu disse, se alguém tinha qualquer dúvida em seu coração, tire isto. Peça a Santa Avó Rosa que tire do seu coração. Perdoe também qualquer seu irmão ou qualquer pessoa com a qual tenham qualquer desentendimento. E com o espírito limpo e puro, celebrem esta grande redenção, comendo mais uma vez, alimentando-se mais uma vez com muita fé do verdadeiro corpo e do verdadeiro sangue de Jesus, que aqui está com esta igreja apostólica. Amém.